Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula número 2. Na aula 1 nós construímos o nosso chatbot focado a auxiliar estudantes universitários a desenvolver seus projetos acadêmicos. Construímos o chatbot, lhe fornecemos base de conhecimento, que era um modelo de anteprojeto aprovado pela instituição. Assim, todo estudante da instituição poderia entrar no site da instituição, esse site que vamos construir agora no desenvolvimento web, acessa o site e encontra informações da universidade e também encontra no canto inferior direito o chatbot, onde vai poder interagir, mostrar e apresentar dificuldades, e o nosso chatbot vai poder então lhe auxiliar, lhe fornecendo diretrizes de como construir seu anteprojeto, baseando-se nas regras, requisitos estabelecidos na escola e, claro, na academia em geral. Nós testamos o chatbot, vimos que ele realmente é eficaz, ele realmente não como o ChatGPT, não é? Que fornece informações do modo global, mas o nosso chatbot era aí um chatbot contextualizado. Então, seu contexto era focado nas regras da instituição. Então, agora, falando aqui do desenvolvimento web. Bem, praticamente vamos, a partir de agora, começar a construir nosso website, e será o website da instituição, ok? E nesse website é que vamos integrar o nosso chatbot. Como eu mostrei na aula 1, a gente integrou o chatbot com o WhatsApp, integramos com uma página web que a própria plataforma da BotPress fornece, mas vamos construir o nosso próprio website, onde vamos integrar o nosso chatbot. Para a construção do nosso website, a gente vai precisar de trabalhar aqui com o React. Okay? Vamos aqui trabalhar com o React. Vamos utilizar o React, praticamente é uma biblioteca, tá? Uma biblioteca de front-end, ok? Uma biblioteca de front-end. Então, a parte visual do nosso website e por aí vai. Então, a gente vai construir com o React. Por outra, vamos utilizar o Vite. O Vite, que é praticamente um framework do React, ou seja, para a gente não trabalhar com o React puro, a gente vai trabalhar com o Vite. Ele já traz muita coisa do React pronta, e também, como o próprio termo diz, Vite em francês, rápido em português. Vamos trabalhar, claro, com o Tailwind CSS. Como eu havia dito, a gente trabalhou com o Tailwind CSS no mobile, que se chama Native Wind, mas não deixa de ser o Tailwind. Não há praticamente diferença, as classes são as mesmas, a forma de programar e de construir os estilos é praticamente a mesma. Então, o Tailwind tanto para o mobile com o React Native, quanto agora para o web com o React. Vamos ter aí o Tailwind junto, e também vamos utilizar uma outra biblioteca que é o Hero UI. Praticamente é uma lib, tá? Uma biblioteca de componentes, tá? Estamos aqui a falar de quais componentes. Vamos supor que você quer colocar um botão no teu site, o input no teu site, um navbar no teu site, tá? Um botão, um input, uma funcionalidade de tema claro, barra escuro, navbar no teu site e por aí vai. Então vamos utilizar o Hero UI, que já nos oferece tudo isso pronto, é só a gente colocar no nosso website. O Hero UI está aqui, é só acessar em heroui.com. esse é o site do Hero UI. Ele traz aqui, se vermos aqui, dá para implementar com Vite, que é o que vamos trabalhar. Dá para implementar também para quem trabalha com Laravel lá no PHP, Next, né? Aqui a Fulltech utiliza bastante o Next e o Vite e outros frameworks aí, e dá também para customizar, não é? Tema, layout, cores, dark mode, por aí vai. E aqui tem claro vários componentes. Tem, por exemplo, componente de avatar. Vamos supor que você quer colocar aí no teu website
um avatar, não é? A imagem do usuário, se ele não tiver imagem inicial dele. Temos aqui também badge. O UI já oferece isso, badge, por exemplo, quer colocar aqui por cima uma informação de contagem, por exemplo, 5 notificações, 5 mensagens e por aí vai. Tem o famoso button, também já traz pronto, tem vários tipos. Se eu descaiar aqui vocês podem ver, primário, secundário, de perigo, um botão fantasma, ghost, um botão que tem sombra por baixo. Tem também botões que dá já para personalizar com o estado de carregamento. Se eu vir aqui em code, ele já mostra aqui que é só chamar o botão do Hero UI dentro do React e colocar lá a propriedade isLoading, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tem aqui também como colocar ícone, botões com ícone. Então praticamente aqui é só colocar, tem que ter o SVG do ícone e colocar, tá aqui, botão e colocar aqui Start Content, quer dizer, Start Content é o ícone à esquerda, tá? E End Content é o ícone à direita, tá? Porque o primeiro começa da esquerda para a direita, então o Start é o da esquerda e o End é o da direita. Por isso que vocês podem ver aqui em Preview que ele tem isso, tá? O End está aqui, que é a câmera, e o Start é este aqui no começo. Então dá para colocar também ícones. Dá também para colocar um botão que apenas tem ícone em si, não é? E por aí vai. Boa. Ele aqui também, na verdade, traz aqui o código, né, de como fazer isso, tá? É só colocar aqui a propriedade is icon only, né? E dentro colocar lá o ícone que queres. Tem aqui calendário, se a gente no nosso website quer colocar calendário. Então o Hero UI é muito poderoso, sobretudo se alguém deseja construir, né, sistemas, não é? Não só websites assim publicitários, né? Tem aqui cards, tem aqui também cards, tá? Esses cards todos ele tem aqui. Tem muita coisa boa aqui. Tem progresso circular, tá? Ele tem isso. Enquanto talvez uma página está a carregar, ele tem isso. Ele tem, vamos aqui passando rápido. Ele tem também image, tá? Esse image tem várias variantes aí, tá? Tem variantes, por exemplo, ele dá para colocar um foco por volta, né? Um sombreado por volta e por aí vai. Tem muita coisa boa aqui, pessoal. Tem muita coisa boa aqui. Por exemplo, que a gente usa muito também é esse, o skeleton, né? Ele já tem isso por padrão e muitas outras coisas aqui. Toast para mensagens, tá? Então sempre atualizado. Vocês podem ver aqui atualizado. Então, toast para mensagens, tanto que vocês podem testar, por exemplo, mensagem de sucesso, clico e ele já aparece aqui, tá? Já aparece aqui a mensagem de sucesso. E se eu quero de erro, clico, tá aqui, ele já aparece aqui, praticamente. Tabela também, né? A gente utiliza muito tabela em sistemas. Também dá para utilizar tabelas aqui. Ele te mostra o código de como importar a tabela, porque na verdade essa biblioteca não vai pesar. Por que não vai pesar? Porque não vai trazer todos esses componentes a princípio. Esses componentes você vai adicionando de acordo com a tua necessidade, porque nem sempre no teu caso específico vai precisar de todos esses componentes. Então vamos supor que queres tabela, vais bater esse comando aqui, tá? E vai importar a tabela também para o teu projeto. Ok, então fica tão fácil. Essa lib já vem com Tailwind, tá? Tanto que se eu vir aqui na introdução e até aqui tem Tailwind V4, tá? Então Hero UI é como uma biblioteca, não é, de UI para React, que ajuda a construir interfaces acessíveis e bonitas, né, com a acessibilidade do usuário, criado por cima do Tailwind e do React Area. Então há muitas libs desse tipo, mas a gente vai utilizar o Hero UI, tanto que aqui, tá, no website de publicidade de cursos da Fulltech, é Hero UI que está aqui, também esses cards tiramos de lá. Esse navbar que aqui parece, tanto que ele aqui parece um pouquinho transparente, um efeito no navbar, tá? Um efeito no navbar, essa propriedade da imagem, de fazer zoom na imagem, quando clicas e ele aparecer aí o modal, ok? Esse modal também é do Hero UI. A imagem como eu havia mostrado, né? Esse efeito por volta,
tá? Os inputs, tá? Ele tem disso, dos inputs, o botão, ele tem do tema, tá? Claro, escuro. Então, o UI nos facilita e muito, ok? Nos facilita e muito. Bem, vamos lá então para começarmos a criar o nosso projeto. Vamos utilizar mesmo o Hero UI. Eu vou vir aqui na aba de Installation, aba de instalação, e eu vou copiar esse código para eu instalar globalmente o Hero UI CLI, a linha de comando do Hero UI, tá? Aqui está marcado NPM, tá? Tem que estar com NPM, porque a gente está utilizando o Node, que por padrão vem com NPM. Eu vou ver aqui no explorador de arquivos, aqui sempre GitHub da Fulltech, e aqui dentro, né, temos aí o nosso app mobile contas. E agora vamos rodar aqui o comando. Vou abrir aqui o terminal a partir daqui dessa pasta e vamos rodar o comando também necessário para instalarmos então e começarmos a criar nosso projeto para a web. Ok, vou executar esse comando. Ele vai instalar o Hero UI, tá? Globalmente, porque globalmente para me permitir rodar esses comandos que estão aqui, Hero UI init e por aí vai. Por exemplo, aqui depois de eu fazer esse execução, ele diz inicialização e, né, e começo do web. Praticamente, o que nós vamos fazer? Vamos inicializar e começar a criar o nosso web a partir desse comando aqui, o comando init. Então vou chamar Hero UI, porque já está instalado globalmente, e vou chamar init e vou colocar aqui por frente o nome do meu projeto. No nosso caso é antiprojetos. Então vou limpar, já está feito. Vou trocar aqui no lugar do Hero UI App, vou colocar antiprojetos, que é o nome do nosso website. Então vou dar aqui enter. Eu tenho que reiniciar o servidor porque eu instalei globalmente. Então vou voltar aqui a pegar novamente o servidor, vou limpar, vou colar e aqui vou colocar antiprojetos. Acho que é assim. Eu acho que ele não instalou globalmente. Boa, tá bom. Podemos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Vamos usar o npx. Tudo que seria mais fácil usar npx em frente. Então aqui por frente vou colocar npx. Vou bater o UI. Agora sim reconheceu. Então ele mostra aqui já a versão do Hero UI, versão 1.2.3. Ele está aí a criar, ok? Está aí a criar. Ele aqui me pergunta, né? Para eu selecionar o template. Aqui é só utilizar as setas de cima para baixo. Eu vou escolher aqui Vite, tá? Um template Vite pré-configurado com Hero UI e Tyrant. Vou dar Enter, tá? Diz aqui o nome do projeto. Vou deixar mesmo assim, vou dar Enter. Aqui ele me diz para escolher o tipo de gerenciador de pacote. No meu caso estou usando NPM, né? No meu caso estou usando o BAN, mas vocês podem usar vocês selecionam aqui o NPM, tá? Dá na mesma. Então vou clicar e ele está aí, criou, tanto que aqui já tem a pasta antiprojetos e dentro é rápido, dentro já tem todos os arquivos necessários, tá? Dentro já tem todos os arquivos necessários. Agora ele diz aqui próximos passos, né? Template criado com sucesso. Próximos passos, vou ter que fazer um cd antiprojetos, né? Para eu entrar, cd antiprojetos, tá? E já estou dentro dessa pasta antiprojetos, posso executar o ban install. No vosso caso, pessoal, vocês como selecionaram a opção de npm, aqui vão bater npm install, ok? Mas eu vou bater o ban install. Para que serve esse ban install? Ele praticamente vai criar uma pasta chamada node modules, tá? E ele vai instalar todas as dependências necessárias para rodar o projeto, ok? Então pessoal, já fez a instalação do projeto, né? Praticamente ele mostra aqui todos os pacotes que foram adicionados.
Vou fechar. E também está aqui a pasta Node Modules que ele criou. Agora é só abrir esse projeto no editor, né? Seja VS Code, cursor, try e por aí vai. A gente vai abrir o projeto no editor. Vamos ver a estrutura de pastas, como é que um projeto React Convite e Hero UI está constituído e vamos rodar o projeto. Enquanto isso, praticamente é isso, né? Essa configuração toda que a gente fez. Depois aqui, né, a gente pode rodar o projeto com o npm run dev, que vai nos permitir iniciar a nossa aplicação. Para quem está usando ban, como é o meu caso, é só rodar ban run dev. Boa. Então ele aqui abriu o projeto. Já vem com tiling, né? Assim como no mobile a gente tinha tiling config.js, também aqui tem. Vem com index.html, praticamente a raiz. Vamos alterar também algumas coisas aqui depois. Aqui em CRC é onde vem os componentes. Vocês conseguem ver que praticamente é a mesma lógica que a gente tem no mobile, porque é React, o React trabalha com componentes. Então, aqui a gente tem componentes, tem configurações, tem layouts, temos aqui páginas, né? Páginas, por exemplo, ele já traz aqui páginas sobre blog, docs, index, pricing e por aí vai. E a função principal que vocês podem ver aqui em index.html, ele traz aqui a função principal, está em src main.tsx. Está aqui main.tsx, é aqui que se encontra a nossa função principal. Então sempre que o compilador, né, for aí a fazer a compilação do código, passo a redundância, ele vai diretamente nesse arquivo main.tsx. Boa. Dentro do main.tsx, vocês podem ver que aqui tem um app.tsx, tá? Que é esta aqui, tá? O app.tsx, ele diz que tá sendo importado aqui, app.tsx, que é este de cima. O app.tsx traz aqui as rotas, rota para index, rota para docs, rota para pricing, rota para blog e para about. E cada uma dessas rotas, né, praticamente aqui em route, vindo dessa biblioteca React Router DOM, que é o responsável por fazer o roteamento. O roteamento, que quer dizer isso? Quando o usuário na URL do navegador bate /docs, a nossa aplicação vai renderizar para o nosso cliente, né, para o nosso usuário, o elemento docs page, ou seja, esse componente docs page. Se ele chamar a partir da URL o /pricing, vai lhe renderizar o componente pricing page e por aí vai. Então a gente pode até adicionar aqui um outro componente também depois para a gente ver. Eu vou abrir aqui o terminal e a gente vai rodar, no meu caso, ban run dev, no vosso caso seria npm run dev, e ele inicia o projeto, né? Convite está aqui, ele diz que está em localhost 2. na porta 5173. Vou fazer Ctrl clique e ele vai abrir esse link no navegador. Tá? Então ele já vem aqui com o ícone do Hero UI, né? E o nome da página vem Vite mais Hero UI. No nosso caso, a gente vai alterar aqui algumas coisas, mas praticamente esse é o template que ele já traz, né? Ele já trouxe aqui esse template. No caso, estamos aqui na raiz da nossa página, esse é o barra. Se eu chamar o docs, né, tá aqui por baixo, localhost 5173 /docs, tá? Se eu chamar,
ele chamou aqui a página Docs. Se eu chamar Pricing, chamou Pricing. Se eu chamar Blog, chamou Blog. Se eu chamar About, chamou About. E por aí vai, tá? Isso tudo graças ao roteamento que a gente tem aqui, ok? E graças ao roteamento que a gente tem aqui. Tá, e também trouxe aqui, né? Input, tema Light e Dark. E por aí vai, ok? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos ignorar ainda, né? Por enquanto, tudo que está aqui. A gente vai procurar ainda pegar a parte de fundamentos e por aí vai. Logo, vamos criar uma nova página. Eu já disse que a página é o que é renderizada para o usuário. Logo, vamos criar aqui uma nova página. E essa página será responsável apenas por fazer cálculo de média, ok? Então aqui em Page, não vou eliminar o que já está aqui, tá? A gente vai fazer isso numa outra ocasião. Mas aqui dentro de Page, vou criar um novo arquivo que vou chamar media.tsx, tá? Que é a nossa página para o cálculo de média. Vou dar Enter. E aqui praticamente começo fazendo assim. Eu preciso, como vocês podem ver aqui, se eu abrir por exemplo em About, ele tem o Export Default Function e trouxe aqui o nome, não é, da nossa página. E ele obrigatoriamente tem o Default Layout. Se vocês perceberam algo aqui, é que independentemente da página onde eu estou, o navbar não desaparece. Por que o navbar não desaparece? Porque eu estou a dizer simplesmente que esse Default Layout é que contém tanto o nosso navbar quanto esse rodapé aqui. Logo, tudo que eu colocar dentro de default layout, ou seja, tudo que for filho, isso tudo aqui é filho do default layout. Logo, essa seção toda que está aqui só faz parte dessa área aqui. Não altera e nem exclui o navbar nem o rodapé. Tanto que se eu alterar aqui para sobre nós, se eu alterar aqui para sobre nós e salvar, tá aqui alterou e aqui ele não afeta. Por quê? Porque é o default layout. Se eu tiro esse default layout e salvo, você pode ver que tudo, a navbar e o rodapé somem, ok? Somem. Então o default layout é que é o responsável por trazer tanto a navbar quanto o rodapé. Então esse é o princípio que a gente vai utilizar. Tanto que se eu entrar aqui em default layout, a gente vê o que está dentro dele, tá? É só virmos aqui em layout e virmos aqui em default, tá? Ele tem o navbar. Esse navbar, tá? É um componente, tá? Esse navbar é um componente e dentro tem praticamente o conteúdo que estará dentro dele, tá? Que é o children. Quem é o children? O children é o que você coloca entre ele, dentro dele. Então, praticamente nesse caso, tudo isso aqui é o children, é o filho do default layout, tá? Então, é que estará aqui. E o footer está aqui. Então, temos o footer, tá? Temos a navbar e dentro desse main, tá? Temos o children, que é o que estará dentro do default layout, ok? Então, o default layout dentro dele traz navbar, traz também o footer, ok? Boa. Tanto que esse Powered by Your UI, eu posso vir aqui, né? E posso lhe tirar. Tá? Se eu lhe tiro, se eu tiro tudo isso, ou todo esse footer aqui, eu tiro todo esse footer e salvo, ele já não vai ter o footer aqui. E a atualização é feita assim que você salva o arquivo, tá? Então praticamente é isso. E o navbar também, se eu quisesse tirar, a gente poderá tirar dentro do navbar. No caso, o navbar está aqui dentro de components, navbar, tá? Dentro de navbar, aqui praticamente a gente constrói, né? Ele tem aqui do próprio Hero UI navbar, porque navbar já vem do Hero UI, tá? Então o Hero UI já nos traz o navbar content, que é o Hero UI navbar, né, que é toda a navbar content, o conteúdo da navbar brand, a marca que estará aqui, tá? Estão a ver aqui Acme com o logo, tanto que se eu tirar aqui Acme e colocar, por exemplo, teste e salvar,
ele altera aqui, tá? Então, a navbar é constituída por LUI navbar, que é tudo isso que está aqui. Tem o navbar content, que vai ser o conteúdo da navbar. Dentro do conteúdo da navbar tem o navbar brand, ok? Então já não precisa sofrer, porque essa lib já te mostra que você pode usar o navbar brand, ele já vai colocar nesse lado do ecrã, tá? E depois tem o navbar item, né? Navbar item, tá? Que é praticamente os itens que estarão aqui, serão esses itens, eu já vou mostrar eles. Tem também mais outro navbar content, né? Que você pode colocar também no outro lado aqui. Então praticamente isso aqui a gente vai ver depois, não é o nosso foco. Boa, eu aqui, seguindo a mesma lógica daqui, né? Eu posso criar aqui o export default, estou a criar a função para média, export default function média, abro e fecho parênteses, e aqui dentro vou dar um return, vou abrir e fechar parênteses, e aqui vou colocar um H1, estamos em HTML então, não há problema algum, vou colocar aqui um H1, tá? Vou colocar aqui um H1, e aqui vou colocar olá mundo, só isso, salvo. Só que independente, isso não altera nada, porque essa função média não está a ser chamada a lugar algum, ok? Então aqui dentro do meu app, onde eu crio as rotas, eu posso aqui adicionar, tá? Route, posso aqui adicionar route, outro route, aqui vou chamar o element, tá? E aqui vou chamar o meu elemento que é o meu componente ou função média, que eu estou a criar aqui, a página de média, e aqui no path eu vou dizer que para acessar a página de média tem que chamar média, ok? Sempre que na URL se chamar esse arquivo média, então deve chamar a página de média. Onde é que se encontra essa página de média? Assim, da mesma forma que se encontram, no mesmo lugar onde se encontram todas as demais páginas. Então vou colocar aqui o import, vou importar, tá? Media page from, esse nome eu posso dar como eu quiser, não é? E vou importar aqui de arroba barra, tá? Esse arroba é só para dizer que vai estar aqui dentro de src, ok? Então quando eu coloco arroba, estou a dizer que vai estar dentro de src, depois vai entrar aqui em page, ok? Então arroba barra page barra média, tá aqui média, ok? Barra média. Então o ponto e vírgula é opcional. Até aqui eu estou a importar uma nova página, que é a página de cálculo de média, media page, e importo de onde? Já que eu criei essa página, porque aqui praticamente já nos traz uma estrutura, por isso que é um framework, já nos trouxe aqui uma estrutura, tá? Então eu coloquei a página de média aqui dentro de page, tá? Coloquei aqui dentro de page. E aqui simplesmente vou chamar media page. Chamo media page, salvo. Até aqui nada muda. Por que nada muda? Porque a rota onde eu estou é o about. E o about traz o que? O about traz a página about page. Eu preciso chamar o barra média. Já que eu não tenho aqui na navbar o barra média, o link que me leva para o barra média, eu posso vir aqui na minha URL e trocar about por média. Quando eu chamo barra média, ele vai entender diretamente que quando na URL tiver barra média, então é para entregarmos no navegador a página media page, ok? Então vou vir aqui, vou trocar about por média, vou dar enter e tá aqui, trouxe o olá mundo, ok? Trouxe o olá mundo, que é, né, o que a gente tem aqui, tá? Aqui ele tem o default layout, tem um section e por aí vai, tá? Então a gente pode fazer também, claro, muita coisa aqui. O que a gente vai fazer agora? Aqui dentro a gente pode começar a importar, né, certos componentes. Você vir aqui em components, vocês podem ver aqui que a gente praticamente não temos aqui muitos componentes, tá? Não temos aqui muitos componentes. Mas aqui em index, né, ele tem aí praticamente um link e por aí vai. Mas nós vamos
aqui na média, criar tudo do zero utilizando o Tailwind. Boa, então a gente está aqui. Pessoal, eu vou querer colocar isso aqui no centro da página. A gente fez isso na aula 1 do mobile e a gente vai fazer aqui, porque é sempre Tailwind. Então, eu vou cortar isso, Ctrl X, e vou criar aqui uma div. Vou criar aqui uma div, tá? Dentro dessa div, aqui vou colar o Olá Mundo e aqui vou chamar o class name, tá? Vou chamar o class name da mesma forma que eu estava a chamar ali, porque aqui também estou utilizando o Tailwind. E vocês precisam ter a extensão, né? Que eu falei aí no curso de mobile. A extensão, exatamente, que é aqui em Extension Store. Vocês vão procurar por Tailwind Intellices. O Tailwind Intellices é que vai, enquanto nós tentamos chamar as classes do Tailwind, ele vai nos sugerindo, né? Para nos facilitar. Então, se instalarem essa extensão, tá? Se instalar essa extensão Tailwind Intellices, vai vos permitir terem aí sugestões das classes do Tailwind. Só procurar aqui por Tailwind, tá? Tailwind Intellices, este aqui, ok? Tailwind Intellices, Tailwind Intellices, ok? Então é isso. Vejam, por exemplo, se eu quero usar Flex, tá? Ele vai me sugerir, tá? Ele tem aqui várias sugestões para mim e por aí vai, ok? Flex e tudo mais, tá? Vamos supor que eu quero colocar um background BG, Red, já me sugere aqui também as cores. Eu salvo, né? Eu vou aqui rodar o projeto ban run dev ou npm run dev no vosso caso. Eu vou aqui no navegador, tá? Ele está a atualizar. Então tá aí, BG Red 500, ok? Então é isso, pessoal. BG Red 500 esse é um exemplo, tá? A gente quer que essa div ocupe toda a altura do ecrã. Então vou colocar aqui um H screen, tá? H screen, salvo. Ele vai ocupar toda a altura do ecrã. Vou colocar aqui que tudo que tiver dentro dele fica justificado no centro. Eu disse que temos justificação na horizontal e na vertical. O Justify Center, ele vai permitir com que a gente, não é, justifique o nosso item na vertical. E vou colocar também aqui, né? Primeiro vou ter que colocar um W full. Vou colocar um W full, tá? Para ele ocupar também toda a largura. Ok? Ele assim vai ocupar toda, tanto a altura quanto a largura. Então vou colocar aí o Justify Center e o Items Center, ok? Vou colocar o Justify Center e o Item Center. Então vai lhe permitir ele ficar no centro. Mas ele não está a ficar. Boa, para ele ficar no centro, né? Além de Justify Center e Item Center, a gente precisa de dar aqui o Flex, ok? Então, precisamos dar aqui o Flex, tá? Então, o Flex é que vai lhe permitir ele ser flexível para a gente trabalhar com as suas posições. Então, tá aí, com Flex ele fica exatamente no centro. Assim como no mobile a gente tinha, né, Justify Center e o Item Center. Esses dois só funcionam se tivermos aqui a classe Flex também, ok? Então, se eu tirar aqui o Item Center e ficarmos apenas com o Justify Center, salvo. Então, vocês vão ver que ele fica no centro, mas apenas, nesse caso, na horizontal, ok? Então, o Justify Center dá essa vantagem, né? Colocamos o item no centro
horizontalmente e o Item Center permite que ele fique no centro verticalmente, ok? Então, com esses três elementos aqui, Flex, Justify Center e Item Center, com H-Screen, claro, porque para ele ficar no centro, ele tem que entender a altura que ele possui, tem que ser de toda a página, então ele fica completamente no centro, tá? E, claro, o nosso texto a gente pode colocar branco, no mobile também fizemos isso, é só chamar aqui o Class Name, e colocar aqui um text, traço, e aqui você pode escolher a cor, nós vamos colocar text white, tá? Salvo, e ele já altera aqui a cor do texto, né? Estava preto, coloca branco. Ele está aí a processar um pouquinho e tá aí. Claro que a gente também pode colocar aqui negrito, né? Então é só colocamos aqui um fonte, traço bold, tá? Salvo. Ele vai negritar o nosso texto, tá? A gente também pode aumentar aí a largura, né? O tamanho da letra e tudo mais. Ele negritou. A gente pode colocar aqui um text, traço 2XL, porque aqui quando eu coloco o text e traço, ele vai variando 2XL, 3XL e por aí vai. Então vou colocar aqui 2XL e vou salvar. Vocês vão ver que o tamanho da letra também aumenta. Da mesma forma que a gente estava fazendo no mobile, é da mesma forma que a gente está fazendo na web. Por isso que é vantajoso a gente trabalhar com React, porque no mobile a gente tem o React Native com tiling, porque também no mobile a gente tem o tiling. Então fica muito fácil. A curva de aprendizagem é muito baixa, digamos assim, né? Então temos aqui o Olá Mundo e a gente pode agora, né? Podemos tirar esse BG aqui. Podemos tirar esse BG. Vamos deixar o fundo branco e vamos importar alguns componentes do Hero UI, tá? O texto deixamos preto, então é bom. Tiramos aqui o text white, né? O texto estava branco e agora volta a ficar preto. Ok, vamos instalar alguns componentes do Hero UI, tá? Por exemplo, inputs, botões. Isso vai nos facilitar para construirmos aqui pelo menos uma pequena calculadora de média. Para incluirmos os inputs e os botões, a gente virá aqui no site do heroui.com e a gente vai procurar aqui. É só descair, procurar aqui por button, ok? Só procurar por button. Então ele já mostra aqui como adicionar um botão. Então vou copiar esse código. Tá? Para quem está a usar o NPM, vai copiar esse código aqui. Tá? Para quem está a usar o BAN, pode adicionar assim. Tá? Eu vou pegar este. Posso parar o meu servidor. E vou colar. Agora, eu posso adicionar o botão, posso adicionar o input e por aí vai. Mas vamos ainda adicionar o botão. Depois é só colocar aqui /input, que vai adicionar o input e por aí vai. Tá? Então ele aqui vai adicionando o botão. Então vamos precisar do botão e do input. Pelo menos só esses dois para a gente fazer aqui o cálculo de média, ok? Então tá aí. Vamos agora adicionar também um input. Tá? Vocês podem ver aqui, ele é rápido, já adicionou. Aqui em Components, deixa eu ver, praticamente ele não vai, né? Não vai colocar aqui em Components o botão e o input que a gente tá adicionar, tá? Mas a gente vai saber já como lhe localizar. A gente pode também adicionar aqui o image, tá? Imagem. Vamos adicionar também aqui o image. Ok, e vou voltar a rodar o projeto. Se fosse com npm, repito, npm run dev. No meu caso, vou só trocar aqui para ban run dev. Boa, como é que eu uso esses botões, inputs, por aí vai? Ele já mostra aqui como é que a gente pode utilizar. Então, ele tem até uma documentação de como é que você pode usar esses componentes, tá? Tanto que para o botão, né? Para o botão, a gente tem aqui, se a gente quiser o botão que tem aí a sombra, o shadow, venho aqui em code, tá? E ele mostra aqui o shadow, vamos procurar, tá aqui o shadow. Simplesmente vou chamar o button e vou
colocar a variante Shadow, ok? Então, a minha aplicação tá a rodar. Eu virei aqui. Podemos trocar aqui o texto, tá? Para cálculo de média. Ok? Para cálculo de média. Salvo. Reiniciar o servidor, então vamos aí aguardar um pouquinho, mas é rápido. Eu como estou aqui a gravar, então gravando e ao mesmo tempo utilizando aqui a internet e tudo mais, por isso é que parece que demora mais um pouquinho por causa do processamento. Boa, enquanto isso a gente pode adicionar aqui o botão, tá? É só colocar um menor, B maiúscula, e chamamos aqui o button. Ele já aparece aqui, button do Aero UI, dou Enter e faço isso. Aqui dentro do button eu posso colocar, ele tem aqui várias propriedades, inclusive a propriedade title, tá? Eu vou colocar aqui o título calcular, ok? Vou colocar aqui o título calcular, salvo, tá? Vamos ver se ele traz aqui o nosso botão, ok? E lembrar que eu aqui ainda não coloquei nenhuma variante, simplesmente chamei o button e pronto, tá? Simplesmente chamei o button, tá aí ele o button, sem nenhuma variante, tá? Mas ele aqui, claro, se você não quiser usar o title, você pode chamar com abertura e fechamento, como está aqui, tá? Então, eu posso fazer simplesmente, vou tirar aqui, tá? E vou fazer com abertura e fechamento. E aqui dentro, vou colocar calcular, tá? Vou colocar aqui calcular. Coloco aqui o calcular. Vamos ver. Okay, ele está aí, calcular, já apareceu. E claro que eu posso colocar aqui, né? Posso colocar algumas variantes e por aí vai, tá? Posso colocar aqui algumas variantes, como ele traz aqui, dá para definir a cor e a variante. Então, vou chamar aqui como propriedade, posso dar Enter aqui, tá? Posso dar Enter aqui para ter mais espaço, vou dar também Enter aqui. E aqui, né? Se eu quisesse também, né? Mas aqui vou chamar Color, vou chamar a propriedade Color para o botão, vou lhe dar a cor. Se eu fazer Ctrl espaço, ele me lista já as cores, né? Que ele espera, no caso o Primary, ok? Primary. E se eu salvo, ele muda já aqui a cor, já me será esse cinza, tá? Vai pegar a cor primária que o próprio Aero UI traz, tá? Com tiling, e que ele vai botar aqui no nosso botão, tá? Então tá aqui a cor primária. E eu posso colocar aqui variante, como está aí na documentação, faço Ctrl espaço, né? E coloco aqui o Shadow, ok? Salvo, tá? Então ele vai trazer também aí aquela sombra nas laterais e por baixo, tá? Para o nosso botão, ok? Então tá aí, trouxe aquela sombra. Pronto, vou adicionar também aqui os inputs, tá? Então coloco aqui menor, chamo o input com maiúscula, ele já traz aqui do Aero UI input, ok? Podem vir aqui na documentação também, descair aqui até input. Essas outras variantes, solid, faded, bordered, eu não vou colocar, vocês podem estar vendo a documentação e experimentando. Ele tem aqui variantes para o input, tá? Ele tem aqui variantes, tanto que nós podemos pegar este mesmo, vermos aqui no código, tá? Simplesmente ele chama assim, ok? Então a gente vai chamar aqui o input, tá? A gente vai dar um label, vai ser praticamente o placeholder dele, tá? Então o label aqui vai ser o placeholder dele, label, e vou chamar aqui digite a primeira nota, tá? Digite a primeira nota. O type dele é mesmo text. Vou fazer Ctrl C, Ctrl V e aqui vou colocar digite a segunda nota. Salvo. Venho aqui agora. Ele vai adicionar os dois inputs que a gente colocou ali.
Tá aí. Esse é o primeiro input e esse é o segundo input. Então já trouxe com essa utilização também de quando clica, o label sobe, ok? Já trouxe também isso. Boa. Agora o que a gente vai fazer? Vocês percebem que isso tudo está em linha. Nós queremos colocar em coluna. Então simplesmente aqui no flex a gente pode colocar um flex call, ok? Um flex call. Se eu salvo agora, os itens deixam de estar em linha, porque o flex por padrão eles colocam em linha e vão estar agora em coluna, ok? Um abaixo do outro. Então tá aí. Agora eles estão muito grudados. Eu preciso dar um espaçamento interno entre todos eles, assim como fizemos no mobile. A gente vai usar também o gap aqui. Então vou colocar um gap de 4, por exemplo. Salvo, vai criar um espaçamento interno entre os elementos, ok? E claro, também esses inputs estão com largura, né, máxima do ecrã, tá? Ele já separou aí todos eles. A gente pode reduzir também a largura desses inputs, tá? Porque aqui dentro do input também funciona o class name. A gente pode chamar aqui o class name e a gente pode aqui um WD20, por exemplo, tanto para esse input quanto para o outro input. Também chamamos o class name. Damos aqui um W, né, um width de 20. 20 vezes 4 pixels, na verdade. Então vai dar 80 pixels. Então reduzimos também aí a largura, né, dos inputs. Então vocês podem trabalhar também com esse quesito das larguras dos inputs, a largura do próprio botão e por aí vai. Então muito pequenos. Posso, por questões de responsividade, porque se eu colocar só assim W20, né, se eu minimizar aqui, ele praticamente vai, né, ele vai praticamente aqui, só minimizar, trazer aqui. Se eu tiver aqui a reduzir, ele vai continuar, tá? Ele vai continuar com esse 20 independentemente da dimensão do ecrã. Vocês podem ver, independente da dimensão do ecrã, ele continua com 20 pixels. Então a gente não quer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai dar essa dimensão de um outro jeito, tá? A gente vai dar essa dimensão de um outro jeito. Vamos dar aqui, em vez de W20, vamos colocar aqui em forma de percentagem. Vamos colocar, por exemplo, 1, tá? 1 por 5. 1 por 5, estamos aqui a falar de 20%, ok? Então, 20% da tela, independentemente de qual for a dimensão, ou seja, a largura da tela. Então, vai pegar sempre 20% da tela, ok? Tanto seja, então ele aumentou aí um pouquinho mais, tá? Tanto que se ele aumenta aqui um pouquinho, mas não é suficiente. Se eu ampliar aqui, ele já está num bom tamanho. Só que agora esse é o problema. Aqui ele está, quando a tela é grande, ele está num bom tamanho, mas aqui em telas pequenas não está em um bom tamanho. O que eu vou fazer, pessoal? Para isso é simples. Eu vou definir, né? Primeiro, o que se define é para as telas pequenas. Logo aqui, eu vou colocar por 2, 50%, 50%, tá? E eu vou dizer assim, em outras telas, SM, tá? Em outras telas, SM, vou colocar aqui traço 1 por 5, tá? 1 por 5, 1 por 3, 1 por 4. Fica assim, 1 por 4. Então, para telas pequenas, 1 por 2. E para outro tipo de tela, fica W de 1 por 4. Ok? Fica assim. Então, se eu salvo agora, vocês vão ver que em telas pequenas ele fica metade da dimensão da largura do ecrã, tá? Tá aqui, metade da largura do ecrã. E quando eu aumento, tá? Em telas mais grandes, ele não vai continuar com essa metade, tá? Ele fica com 1 quarto, ok? Fica com 1 quarto. Se eu quiser também, claro, posso colocar aqui 1/3, tá? Posso colocar aqui para ele ficar com 1/3. Então, salvo, venho aqui, 50% em telas pequenas, telas grandes, tá? Ele ampliou mais ainda, ok? Então, agora está responsivo. Agora está responsivo, tá? Agora está responsivo. Esse 1 por 3, né, que eu coloquei aqui é demais, né? Então a gente aqui pode colocar 1 por 4, 1 por 4. Se eu salvo agora, vocês vão ver que os inputs
reduzem, tá? Tá bom? A largura dos inputs vai reduzir, porque agora a gente colocou 1x4 em telas maiores, ok? Então, tá aí. Se eu trouxer aqui em telas mais pequenas, tá ali. Então, tá responsivo. Então, praticamente, primeiro a gente define para tela pequena e depois, com SM 2 pontos, a gente define para tela grande, tá? Praticamente é isso. Boa, pessoal. Então, aqui a gente já tem os nossos dois inputs e o nosso botão calcular. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente aqui programar, né? E utilizar aqui o alerta que vem aqui desse lado para colocarmos então a nossa mensagem do cálculo de média. Esse alerta, ele está aqui, tá? Esse alerta está aqui. Se vocês virem aqui em Toast, foi atualizado, temos aqui o Toast. Então, ele dá aqui algumas recomendações. É o que a gente vai fazer. A gente vai adicionar o Toast, tá? Vai adicionar o Toast. Virei aqui, vou fechar o servidor, vou interromper. Vou adicionar o Toast. Enquanto ele adiciona, ele diz aqui que eu tenho que importar. Tenho que importar dentro do Providers, né? Onde está o Hero UI Provider, tenho que importar o Toast Provider, tá? Então, onde está o Hero UI Provider? Aqui, tá? Aqui em main, se não me engano, no main a gente tem aqui o Hero UI Provider. Quer dizer, a gente tem aqui o Provider, né? O Provider está aqui. Ele diz que o Provider está aqui, então aqui no Provider. Então, aqui no Provider tem o Hero UI Provider, tá? Então aqui por baixo a gente vai importar o Toast Provider. Por que a gente vai importar o Toast aqui e não somente aqui na nossa página de média? Porque eu provavelmente no meu sistema eu preciso do Toast tanto na tela de cadastro de cliente para dizer que o cliente foi cadastrado com sucesso, tanto na tela de produtos, para dizer, por exemplo, que houve um erro ao eliminar um produto. Então eu vou colocar o Toast, o provedor do Toast, vou colocar por volta de toda a aplicação, tá? Por volta de toda a aplicação. Por isso que eu coloco aqui por baixo do Hero UI Provider. E aqui o Children é o quê? O Children é o restante da minha aplicação que vai estar aqui. Então sempre dentro do Hero Provider eu vou ter o restante da minha aplicação junto com o Toast Provider. Ok? Então, vai me facilitar com que qualquer parte da minha aplicação que vier aqui no Children, ok? Ele vai poder utilizar o Toast Provider. Vou dar falta ali importar. Então, vou importar aqui. Vou pegar essa importação e vou trazer aqui. Posso importar aqui por baixo. Colo. Então, ele vem do Hero UI /Toast, ok? Então, posso salvar, já não há erro aqui, fecho. E aqui, vou voltar a rodar a nossa aplicação. E como usar agora? Já que a gente já configurou, né? É simples utilizar. A gente tem aqui, por exemplo, esse do Success, tá? Temos esse do Success. Este aqui, se eu vir aqui em Code, né? Ele mostra aqui praticamente como é que eu posso lhe chamar. Eu lhe chamo a partir deste método aqui, add toast, tá? Deste método add toast. Boa. Faremos assim. Vamos fazer que ao clicar no botão manda um olá mundo, tá? Então aqui no botão, tá? Vou só dar um enter aqui e o enter também aqui. E aqui. Aqui no botão tem uma propriedade chamada onPress, ok? onPress, que é para executar uma função assim que o botão for pressionado. Então, nesse onPress, eu vou chamar o addToast. Então, vou colocar aqui praticamente uma arrow function como se fosse uma função, tá? Eu posso fazer isso, tá? Se eu não quiser fazer isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma função por cima, tá? Vou criar aqui uma função por cima do retardo, não pode ser dentro do retardo, e vou chamar aqui function calcular, tá? A função calcular. Vou abrir e fechar parênteses.
Então, vou chamar essa função ao pressionar no botão. Então, aqui on press, posso chamar diretamente o calcular, tá? Chamo aqui o calcular. O que vai acontecer? Ao pressionar no botão, ele vai disparar ou vai executar, né, a função calcular. Dentro dessa função calcular, eu posso colocar o add toast, tá? Então, esse add toast, a gente pode copiar ele, tá? E vou colar aqui, dentro da função calcular. Boa. Esse add toast precisa ser importado, tá? Tá aqui, do Hero UI /toast. Eu posso importar daqui, Hero UI /toast, tá? Eu posso tirar essa propriedade que está aqui, porque na verdade veio desse código aqui, e vou mesmo chamar aqui o success, tá? Então aqui, como é para sucesso, vou chamar mesmo o success, que está aqui, é mesmo do Tyrant, ok? Vou chamar aqui o success, ok? Então eu digo que ao pressionar no botão, não é, chama a função calcular, e essa função calcular na verdade, não é, vai chamar aquele toast, aquele alerta, tá? Add toast. Então aqui ele recebe propriedades como title. Aqui no title a gente pode colocar aviso. Aqui também tem a propriedade description, né? A descrição, a gente pode colocar aqui olá mundo, e o tipo success, né? A gente pode salvar agora. Nesse caso, o que vai acontecer? Ao clicar no botão, ele dispara o alerta. Está aí a processar. Então, essa lib UI é uma lib excelente. Vocês podem pegar um componente, ver a sua documentação, como lhe implementar, e por aí vai. Agora podemos testar, né? Vou clicar no botão e está aqui. Ele trouxe aqui olá mundo, ok? Então trouxe do tipo success. Por quê? Porque a gente colocou aí, né, success. O success ele traz assim esse verdinho, tá? Posso clicar aqui, ele tirar. E claro, aqui também posso colocar danger, se eu quiser, posso colocar aqui danger, tá? Nesse caso, com danger, quando eu clico ele vem vermelho, ok? Tá aqui, veio danger aí com alerta. Boa. Então vou deixar aqui success e vamos aqui por cima fazer o cálculo da média. Pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa de guardar os valores que o usuário vai digitar aqui e aqui, tá? E calcular com esses valores a média. O que eu vou fazer? Aqui no label eu posso colocar um type. Posso colocar um type aqui, né? E aqui dizer que vai ser do tipo, vamos lá, numeric, né? Ou number, vai ser do tipo number, tá? Vou copiar e vou colocar também aqui, porque na verdade esse input não deixa de ser o input do HTML. Então vou colocar aqui type number, type number. A partir desse momento você pode ver que aqui me permitia letras, mas agora já não, trouxe essa seta e agora só me permite números, ok? Então só me permite números, tanto nesse quanto nesse, só me permite números. Boa. Eu preciso de um estado, como eu já havia falado aí na aula de mobile com React Native. Aqui no React também para web a gente precisa de estados, onde a gente vai guardar os valores desses inputs, ok? Então eu vou vir aqui por cima, praticamente como se fossem variáveis. Const, vou abrir aqui um array. Na primeira posição vem a minha variável, tá? O meu estado, e na segunda posição vem um set, tudo minúscula, e a inicial da minha variável em maiúscula, set n1. O n1 é o meu estado, tá? E o set n1 é a função que altera esse estado, ok? Então, vou colocar aqui igual a useState, o mesmo useState que a gente usava para React Native, tá aqui, para o React agora, importando do React, useState, tá? Vou copiar e colar, e vou colocar aqui também n2, set n2. Esse set n2 não é obrigatório estar assim. A gente está colocando assim por uma convenção, tá? Então eu posso chamar aqui de qualquer coisa. Posso chamar de altera n1. Posso chamar assim. Mas por convenção a gente utiliza o set, né? Em inglês a gente vai configurar, vai setar o valor do estado dessa variável n1. Então se eu tivesse aqui, por exemplo, nome, aqui a fazer set
nome com N, né? A inicial sempre maiúscula, a inicial desse estado que começou aqui minúscula, que começa maiúscula, ok? Então, N1 e N2. Esses estados aqui, eles podem ter um valor inicial, ok? Eles podem ter um valor inicial. No caso, vou deixar assim, com aspas assim, para dizer que o estado inicial é uma string vazia, aqui também uma string vazia, ok? E eu vou dizer assim, sempre que eu mudar o texto desse input, do primeiro input, ele tem que mudar o valor do N1. Para mudar o valor do N1, ele precisa chamar o set N1. Então aqui, eu vou colocar o onChange, tá? Vou colocar o onChange, e no onChange vou fazer o seguinte. Vou criar aqui, tá? Vou abrir e fechar parênteses, e vou colocar aqui o set N1. O que eu vou fazer aqui dentro? O set N1 como é também uma função. Aqui dentro tem um evento, no onChange tem um evento, ok? Que eu vou chamar aqui de E. E aqui eu pego esse evento, vou fazer e.target.value, ok? .value. O que ele vai fazer? Assim que tiver nesse evento do onChange a escrever, nós vamos pegar o valor que está no input e vamos setar o nosso estado N1. É o mesmo que eu vou fazer aqui no N2, onChange. Lá no React Native é onChange text, não é? Mas aqui é onChange. E aqui também vou pegar o evento e vou dizer para setar o estado N2, e.target.value. Praticamente é isso. A partir desse momento, sempre que eu faço alguma alteração em cada um dos inputs, eles vão alterando o valor do estado, né, do N1 e do N2. Agora o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro, né, quando eu cliquei em calcular, vou criar aqui const média, que vai ser igual a, eu preciso de somar, depois dividir por 2, que são duas notas. Então o que eu vou fazer? Vou chamar aqui, vou converter em numérico. Por que converter em numérico? Porque aqui, se eu coloco o mouse, ele é string, ok? Por que ele é string? Porque o estado começou com aspas vazias. Se eu colocasse aqui 0 e coloco aqui o mouse, tá? Ele diz aqui que é number, ok? Então, praticamente é isso. Vou colocar aqui aspas vazias. Começa com string, já que está via inputs. Só vamos fazer a formatação aqui na nossa função, para não ter que sempre que ele escreve converte em numérico. Então a gente só faz essa conversão aqui dentro. Então o number converter para número, o N1, mas converter também para número, o N2. Somá-los e depois dividir por 2. A partir daqui eu vou ter o valor da nossa média. E eu preciso apresentar, né, o valor dessa média. Então aqui dentro, tá? Se eu quero juntar texto com variável, eu posso simplesmente fazer média é igual a, e aqui dentro, né, fazer um mais e chamar média, tá? Posso fazer isso, ok? Salvo. Ele vai, ao pressionar no botão, ele vai chamar a função calcular, que vai pegar os estados, vai converter para numérico, vai somar, dividir por 2 e utilizar o nosso toast para apresentar a média. Então, a princípio, aqui é 0, aqui é 0. Quando eu clico, está aqui a média igual a 0. Quando eu coloco aqui 5 e aqui coloco 7, clico, está aqui a média igual a 6, ok? Então posso fazer desse jeito. E aqui, claro, eu posso colocar também um ponto suffixed, colocar aqui 2, por exemplo. Tá? Então para colocar aí, ele está aí a processar, vamos aguardar. Tá? Então ele coloca aí 2 dígitos após a vírgula. No caso eu coloco aqui 5 e 6 para ele calcular a média. Clico em calcular, tá aqui, a média é 5.50, tá? Então aqui a gente pode colocar um ponto suffixo de 1, né? Para não exagerar muito aí quando processa. E clico, tá aqui, a média é igual a 5.5, ok pessoal? Então praticamente é isso, né, que a gente fez aqui, o cálculo de média, ok, que a gente fez aqui. E claro que a gente pode adicionar aqui uma imagem, tá? Vamos adicionar aqui uma imagem,
rapidamente aqui por cima desse H1, né? E aumentar esse gap. Vamos aumentar aqui esse gap para 8. E vamos adicionar aqui uma imagem. Então vamos colocar aqui image, tá? Vamos importar o image. Acho que a gente já lhe adicionou, se eu não me engano. Se eu não me engano, a gente já lhe adicionou, mas vamos aqui verificar. Vamos adicionar aqui o image. Tá aqui o image. Esse é o comando para lhe adicionar. Vou copiar. Vou trazer aqui. Vou encerrar aqui o servidor. Vou colar esse comando. Ele vai adicionar o image. E o seu uso, né? O usage, a forma dele utilizar. Então, a gente pode aqui. Ele tem várias propriedades. Tem o zoomed, quando colocas o mouse. Tá? E por aí vai. A gente pode pegar mesmo essa imagem, tá? Vamos vir aqui em code e vamos usar esse link também, ok? Então, tanto que até a gente pode pegar toda essa imagem, como está, todo esse código aqui de image, podemos copiar, trazer aqui, podemos copiar e trazer aqui. Aqui alt, quando caso a imagem não carregue, né, uma mensagem alternativa. Então, aqui a gente pode colocar cálculo de média. Vou colocar cálculo de média. Aqui é o width, né, a largura da imagem, tá? E vamos importar esse image do UI também. Então, aqui por cima. Vamos importar aqui pelo UI barra image. Tá aqui, a gente já tem o image. Então barra image. Tá aí. Tá, então a gente também aqui já tem a nossa imagem adicionada. Tá, então como já tenho, acho que posso fechar. Eu já tenho essa imagem. Aqui abrir. E vou rodar nosso app run dev. Agora vamos ver como é que ficou. Ele está aí a processar. Então tá aí, trouxe a imagem. Claro que essa imagem a gente pode dar aí algumas estilizações também, né? Então aqui, por exemplo, se eu coloco aqui o mouse, ele não está fazendo o zoom, o que eu faço? Posso fazer aqui um Ctrl espaço, ele me traz a propriedade is zoomed, ok? Se eu salvo agora, ao passar o mouse está aí, ele está a fazer o zoom. Eu quero fazer o efeito de sombra, então is blurred. Chamo, salvo, ele vai fazer o efeito de sombra na imagem. Tá? Praticamente ele fez aqui, não está aparecendo tão bem, mas ele fez. Estamos no modo light, então não está aparecendo assim tão bem. E pronto, pessoal, o que a gente pode colocar aqui? Vejam que no blog a gente tinha o default layout. Então a gente pode colocar também por volta do da nossa página de média o default layout. Vamos chamar aqui default layout, tá aqui. E claro, todo o nosso código tem que se tornar filho desse default layout. Então, praticamente ele fica assim. Salvo. E tá aí. Então o zoom apareceu muito melhor
agora, tá? Então, esse navbar também a gente pode tirar. O navbar que está aqui em Default Layout, tá? A gente pode tirar o navbar. Podemos tirar o navbar. Salvamos. Então, nem o navbar nem o footer a gente mais vai ter. Ficamos simplesmente com isso, ok? Então, praticamente a gente já tem aqui, né? Nossa imagem e por aí vai o cálculo de média e assim por diante, tá? E a nossa mensagem também aqui, ok? Então aqui até fica mais claro, né? A gente pode fazer o seguinte: enquanto não houver nem a primeira nota nem a segunda nota, ele manda uma mensagem para informar, né, as notas. Então aqui é média. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer aqui, né, uma verificação. If N1 for igual a nulo ou não, mas a gente vai fazer de uma forma mais sofisticada. Vamos dizer assim: if N1 e N2, ou seja, se tiver algum valor no N1 e no N2, é que calcula a média, tá? Então, coloco tudo isso aqui, tá? Então, se tiver um valor no N1 e N2, é que calcula a média. Aqui podemos colocar um retardo para não fazer mais o que estiver abaixo do if, tá? Para não ter que fazer if else, né? A forma mais profissional, em vez de fazer if else, eu coloco um retardo aqui. Se ele executar isso, já não cai na instrução que estará aqui. E eu copio, né, esse toast aqui e vou colar aqui. E nesse toast, esse vai ser um toast de erro, tá? E aqui eu vou dizer, praticamente, digite ambas notas. Digite as duas notas. Digite as duas notas. E aqui vou dizer que vai ser do tipo error, ok? Salvo. Danger, desculpa. Danger. Ele está da bug aí porque ele não entende error. Do tipo danger. Salvo agora, né? Ele aí processa. Se eu coloco aqui valores, por exemplo, 15 e 14, clico em calcular, tá aí, a média é 14.5. Se agora aqui não tiver nada, clico, digite as duas notas, tá? Porque eu coloquei um i. Eu disse que só entra aqui se tiver alguma coisa no N1 e no N2. Então, quando não tenho nada em ambos, ele diz aqui, digite as duas notas. Praticamente é isso, pessoal, né, que a gente fez nessa aula. A gente conheceu aí essa biblioteca de componentes que é Yellow UI. A gente trabalhou aí com seus componentes como botão, input, imagem e por aí vai. Conhecemos um pouco de como é que é entrar nesse mundo do React com Vite, Tailwind e Yellow UI. Praticamente é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai avançar, dando então os primeiros passos para construirmos o nosso website, onde iremos integrar o nosso chatbot. Será um website informativo, vai ter imagens, vai ter um campo de formulário para alguém mandar alguma sugestão, alguma pergunta e tudo mais. Vai ter aí um website sobre o nosso chatbot, tá? Então a pessoa entra no nosso website, vai conhecer mais sobre o nosso chatbot, o que ele faz e tudo mais, e pode interagir com ele no canto inferior direito. Muito obrigado e até a próxima.